Muito boa tarde a todos, graça e paz do Senhor, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, iniciando hoje, dia 8 de outubro de 2022, na rádio amormaior.net.br, para a honra e glória do Senhor, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica em Ação. Escola Bíblica em Ação, da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Já peço para você, se inscreva no nosso canal. Se inscreva. Você terá, além da oportunidade de ver, de ouvir o programa Escola Bíblica em Ação gravado no YouTube, você pode ver a nossa oração da manhã, a nossa palavra, a palavra que vem do alto, os sermões gravados. Amém? Eu sou o pastor João Lembo. É realmente uma alegria nós estarmos aqui aprendendo mais da palavra. A Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, ela está localizada na Avenida Visconde de Indaiatuba. Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao Ginásio de Esportes. E o nosso programa aqui, Escola Bíblica em Ação, ele acontece todo sábado, das 14 às 15 horas, né? E o nosso objetivo realmente é aprendermos mais juntos, né, da palavra do Senhor. Amém? Eu peço a você que compartilhe, divulgue o link da rádio. Né? Existem outros programas, amém? É uma programação realmente abençoada. O endereço é www.amormaior.net.br www.amormaior.net.br E nós vamos iniciar o programa de número 18 da Escola Bíblica em Ação. Nós iniciamos sempre o nosso programa, amados, com um devocional, né, já para receber a porção do Senhor. Hoje o Espírito Santo nos leva ao Salmo de número 34, Salmo 34, de 1 a 4. Eu sempre peço que você tenha, né, uma Bíblia, para que a gente possa juntos ler a Bíblia. Salmo 34, 1, 4. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Que em nome de Jesus, esses versos entrem no nosso coração, para que nosso louvor realmente ele esteja continuamente na nossa boca, louvando e adorando, gloriando o nome do Senhor, engrandecendo ao nome do Senhor, né? Porque nós somos canal de bênção, e quando nós engrandecemos o nome do Senhor, quando nós exaltamos o nome do Senhor, nós somos transformados, já somos embaixadores de Cristo, falando do seu evangelho, engrandecendo, exaltando o nome do Senhor. Nós somos canal de bênção, não é? E esse salmo, ele é maravilhoso no verso 9, no verso 4, que diz: busquei ao Senhor e ele me respondeu. Não é? Sempre tem que ter uma ação nossa, né, amados? A gente vem falando isso desde praticamente o primeiro programa, né? A nossa ação de buscar, né? De clamar, de orar, de pedir. Busquei ao Senhor, não é? Busquei ao Senhor e ele me respondeu, né? Ele me respondeu, me livrando de todos os temores, me livrando de todas as dúvidas, me livrando de todo o sofrimento, me livrando de todo o medo, de toda a ansiedade, de
tudo aquilo que possa interferir realmente nesse nosso relacionamento. Pai, em nome de Jesus, nós estamos iniciando para a honra e glória do Senhor, Pai. Mais uma vez, até que o Senhor permita esse programa Escola Bíblica em Ação. Nós iniciamos, Deus, para que o Senhor realmente, através da sua palavra, já ministre nos nossos corações. Então, em nome de Jesus, que esse salmo que o Senhor nos apresenta hoje, ele seja uma verdade nas nossas vidas, que realmente a gente possa louvá-lo continuamente, possa adorá-lo continuamente, que a gente possa realmente engrandecer o nome do Senhor, que a gente possa continuar buscando, Deus, te adorando, porque nós temos a certeza que vamos encontrá-lo. E o Senhor há de nos livrar do mal, porque a sua palavra está dizendo. Bendito seja o seu santo nome nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Bom, amados, nós estamos estudando Apocalipse. Hoje nós vamos iniciar as correntes teológicas. As correntes teológicas que dizem respeito aos últimos acontecimentos. Gera-se muito questionamento, muitas correntes, né? Porque realmente a gente tem que buscar do Senhor, efetivamente, para que o Espírito Santo do Senhor ordene esses pilares que nós vimos, né, na nossa mente e no nosso coração. Porque nós sabemos, estudamos isso, que os pilares de Apocalipse são: Jesus voltará, haverá a ressurreição dos mortos, haverá o juízo final e novos céus e novas terras. Bom, a grande pergunta é: como isso vai se dispor na linha de tempo? Não é? Como é que isso vai acontecer? Não é? Nós falamos, além desses pilares, que há a grande certeza que o livro de Apocalipse nos fala, que é a grande tribulação. Tá certo? Né? A gente falou, se fala grande tribulação, por quê? Porque vai ser a maior, né? Vai ser a mais intensa tribulação. Bom, a primeira corrente teológica que dispõe esses fatos, esses eventos, né? E é a mais aceita, não estou falando se é a verdadeira, né? Nós não temos essa pretensão. Quem vai realmente nos falar isso durante o curso é o Espírito Santo. Mas a mais aceita hoje é a concepção pré-milenista e pré-tribulacionista. Pré-milênio e pré-tribulação. O que isso significa? Jesus Cristo literalmente reinará durante 1000 anos, no milênio. Nós vamos ver isso. E a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nós como igreja, ela é arrebatada antes da tribulação. Antes da grande tribulação. Tá certo ou não? Então nós vamos estudar hoje, amados, essa primeira corrente, que diz o seguinte: olha, nós estamos hoje no tempo presente. Vai chegar uma hora, que a gente não sabe quando, que a igreja vai ser arrebatada. Blum. Sobe só a igreja. Permanece na terra aqueles que não aceitaram, que não consideram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Durante 7 anos, vai haver a grande tribulação.
não é? Esses 7 anos nós vamos ver agora na sequência, até para a gente começar a se embasar numa corrente, num fato, num livro que é de Daniel. Essa grande tribulação, né, ela é colocada como a 70ª semana de Daniel. Daniel, ele divide, não é, em 70 semanas um período, não é, desde a reconstrução dos muros de Jerusalém com Neemias, que nós vamos ver, até a volta de Jesus Cristo. Tá certo, não? Muito bem. Tempo presente, arrebatamento, grande tribulação. Terminada a grande tribulação, esses 7 anos, volta de Jesus. Jesus Cristo e a sua igreja voltam. Blum. Voltou na terra. Voltou na terra. Aí você vai ter o povo que não se converteu, né, com o corpo normal, e a igreja voltando com o corpo glorificado. Tá certo? Então vai imaginando se essa linha ela tá realmente, né, numa linha aí confortável, numa linha que dá para a gente realmente cravar. Bom, aí Jesus Cristo volta com a igreja, todos nós com o corpo glorificado. Nós vamos ter aqui aqueles que vão, na verdade, né, passarem pela grande tribulação. Aí tem o reinado milenar de Jesus Cristo, né, que nós vamos ver também aqui, onde se há amparo dessa definição, se esse reinado realmente ele é milenário, ele é efetivo. Bom, então durante 1000 anos a igreja reina. Passado esses 1000 anos de reinado, não é? Aí sim, ao julgamento, não é? A ressurreição total e a instituição do novo céu e da nova terra. Tá certo ou não? Então esse é o primeiro cenário que nós vamos estudar hoje, não é? A igreja não passa pela tribulação, ela é arrebatada antes, mas depois dos 7 anos ela volta, reina durante 1000 anos, não é? Tá certo? Depois aí sim há o julgamento do trono branco, novos céus e nova terra. Bom, vamos lá. Esses 7 anos da grande tribulação, como eu disse, ele vem da 70ª semana de Daniel. É importante nós estudarmos, não é, alguns versos de Daniel, não é, que é relativo o quê? A 70 semanas de Daniel. Então, Daniel, num determinado momento, não é, ele fala da grande tribulação. Ele fala do final dos tempos. Não é? Ele é realmente um profeta apocalíptico. Tá certo? Então, ele fala dessas 70 semanas. Não é? Então eu convido você a Daniel 9:24. Eu convido você para Daniel 9:24. Que diz: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Tá certo? Bom, então aqui está claro, 70 semanas estão determinadas para que se acabe com a transgressão e para que se dê o quê? Fim aos pecados. E para trazer o quê? Justiça eterna. Tá certo? Bom, então, essas 70 semanas de Daniel, elas se iniciam quando?
quantos anos ou qual é o tempo determinado para cada semana. Uma semana tem quanto tempo? Né? Nós vimos aqui, eu disse a vocês, que essa 70ª semana, né, que é a última semana, ela tem 7 anos. Embasado em que texto isso? Então eu convido você, nesse momento, a Daniel 9, 25. Nós vamos entender agora, não é, de uma forma efetiva essas 70 semanas. Vai lá comigo. Saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, do príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Jesus Cristo será morto. E não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá o quê? Grande guerra e desolação, não é? Foram determinadas nesse período. Tá certo ou não? Muito bem, vamos lá. A gente precisa começar a entender isso aqui. Quando é que se inicia a primeira semana? A primeira semana, ela se inicia nessa reconstrução, não é? Nós acabamos de ler aqui, né? Haverá o quê? Uma reconstrução. Reconstrução e edificação de Jerusalém, é onde se inicia o quê? As 70 semanas de Daniel. Tá certo? Mas a gente precisa entender, né? Qual é o período da reconstrução? De que reconstrução nós estamos falando? Então eu convido você a Neemias no capítulo 2. Vá lá comigo, Neemias 2. Então a gente precisa entender realmente, lendo Neemias capítulo 2, a que reconstrução Daniel está falando, está se referindo. Para que a gente coloque o quê? Uma linha inicial das 70 semanas. Então vamos lá. Neemias 2, a partir do verso 1. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Atarxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Neemias, que era o copeiro que servia ao rei, não é? Colocando uma taça de vinho e oferecendo a Artaxerxes, tá certo? Que era o rei da Pérsia. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso deve ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Neemias respondendo para ele: Senhor, que o Senhor viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais, não é? Jerusalém, está em ruínas, os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for de agrado do rei, e se esse seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu reconstrua. Está dando para entender, igreja, o que Neemias está pedindo ao rei da Pérsia? Para que ele volte a Jerusalém e reconstrua o quê? Os muros, a cidade, né? Os portões. Então o rei, que tinha a rainha sentada a seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência?
Quando você voltará, marquei certo prazo. Marquei certo prazo. E o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê carta para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas dos reis, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade do templo, para reconstruir as muralhas da cidade para a casa em que eu deverei me alojar. Né? E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Bom, Neemias pede ao rei da Pérsia, né? Eles estão tudo ali na Babilônia, né? Para retornar a Jerusalém para reconstruir os muros das cidades e os portões. Tá certo? Só que a palavra de Deus aqui está dizendo o quê? Que eles o quê? Ele voltou. Tá certo? Bom, então vamos lá. A nossa linha central aqui, o nosso V0 qual é? É o início da construção, da reconstrução dos muros e dos portões de Jerusalém. Isso aconteceu durante 49 anos. Em 49 anos, os muros e os portões foram o quê? Reconstruídos. Pela palavra que nós vimos em Daniel, essa reconstrução demorou quantas semanas? 7 semanas. Dessa forma, uma semana de Daniel correspondem a 7 anos. Logo após, isso está lá em que nós lemos em Daniel 9:25. Haverá inicialmente 7 semanas desta reconstrução, ou seja, 49 anos. Porém, haverão 62 semanas até a vinda de Jesus Cristo, até a vinda do ungido, até a vinda do príncipe. Então, na verdade, quando você soma, né? 7 semanas mais 62 semanas, né? Isso quer dizer o quê? Que do início do decreto de Artaxerxes para reconstruir os muros e portões de Jerusalém até o nascimento de Jesus Cristo se passaram 69 semanas, ou 483 anos. E isso é o quê? É uma verdade. Então, se você pegar a história desse decreto de reconstrução do muro até o nascimento de Jesus Cristo, do príncipe, se passaram 483 anos. 69 semanas. Restando ainda quantas semanas? Uma semana. Tá certo? Tá restando ainda uma semana. Quando é que se inicia essa semana? Eis o grande ponto. A gente não sabe. Essa última semana, não é? A 70ª semana de Daniel, ela vai ser uma semana o quê? De desolação. Né? Nós vimos aqui Daniel 9:24. Né? Nós acabamos de ler o quê? 9:24. 70 semanas serão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, né? Para acabar, dar fim, né, aos pecados, para selar a visão e para ungir o santo dos santos. Tá certo? Né? Então, essa 70ª semana, a gente não sabe quando ela se inicia. Né? Ela vai existir. Né? Então, hoje, nós estamos vivendo o quê? A expectativa do início da 70ª semana de Daniel. E esse intervalo do nascimento de Jesus Cristo até o início dessa semana, né, estão descritas aqui onde nós acabamos de ver.
Tá certo? Agora, observe o verso 27 que eu não li ainda, de Daniel 9. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Ele quem? Quem vai causar essa desolação? Diabo, Satanás. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre eles. Que é exatamente o quê? A definição da grande tribulação. Metade da grande tribulação, os 3 primeiros anos e meio, segundo Daniel, né? Será de paz e a outra realmente será a grande tribulação. E essa aparente paz se dará com o quê? Com o levantamento do anticristo. Tá certo ou não? Não é? Então, a gente vê, não é, que a Bíblia, ela deixa essa lacuna, esse ponto de interrogação. Tudo bem, vai acontecer tudo isso, segundo a palavra, mas quando? A gente não sabe. A gente sabe, né? A gente sabe que Jesus voltará. Tá certo? Mas essa última semana de Daniel, a gente não sabe. Tá certo? Né? Então, essa primeira parte, não é, que a gente realmente está estudando, não é, que eu vou agora rapidamente repetir, ela é uma linha, tá certo? E eu estou sendo bastante, assim, eu estou abrangendo realmente Neemias e as 70 semanas, porque uma coisa está ligada na outra. Tá certo? Uma coisa está ligada para a outra. Da onde vem esses 7 anos da grande tribulação? Né? Tá certo? Você já ouviu falar isso? Ah, são 7 anos de grande tribulação. Da onde vem isso? Da 70ª semana de Daniel. Né? Onde no livro de Daniel, tá certo? Ele divide, não é, em 70 semanas, desde a reconstrução dos muros e dos portões de Jerusalém, passando pela vinda de Jesus Cristo. 69 semanas se passaram. Está faltando uma. Está faltando esses 7 anos. Né? Agora, onde é que nós estamos nesse conceito? Na igreja atual. Nós estamos na igreja atual. Né? Tá certo? Bom, então, essa linha literária, essa linha teológica, essa corrente teológica diz exatamente isso. Tempo presente. Não sabemos quando arrebatamento da igreja. Arrebatou, começam esses 7 anos. Começa a 70ª semana de Daniel. Que pelo que a gente observou são 7 anos. Bom, passados 7 anos, volta Jesus Cristo. Né? Na sequência nós vamos ver o quê? Na sequência agora, nós vamos ver o quê? O reinado milenar de Jesus Cristo. Reinou 1000 anos? Reinou. Bom, aí sim, depois desses 1000 anos, vai haver o quê? Ressurreição, julgamento, trono branco. Quem vai para o céu é para o céu, quem vai para o inferno vai para o inferno. A partir daí, novos céus e nova terra. Amém? É importante depois, amados, né? É importante depois, você, por favor, você lê, não é? Tá certo? Como esse programa ele está sendo gravado, né? Depois realmente você verifica, né? Onde está o decreto aqui, Daniel 9:25, tá certo? Depois você lê aqui esse intervalo, né? O que vai acontecer, essa parte né, da perseguição, enfim, né? Como a gente acabou de ler, né? Daniel 9:26 e 9:27, né? Vai haver realmente, né, essa desolação em 9:24, enfim, né?
Então, você lendo de Daniel 9, 24, até, né, o final do capítulo, até 9, 27, né, você tem essa disposição, né, você tem essa disposição de como essas 70 semanas de Daniel estão divididas, né, e como essa última semana, né, ela realmente está dividida, né, pelo que nós estamos podendo observar aqui, tá certo? Entenda que eu não estou cravando que é isso que, né, que a gente acredita. Eu não estou cravando, né? O nosso objetivo aqui é apresentar todas as correntes, e é isso que nós vamos fazer agora, tá certo? Para depois realmente a gente pegar uma que a gente acredite e ir embora. Tá certo ou não? Amém? Bom, então essa parte aqui nós já fechamos agora, né? Nós vamos agora para o nosso momento de louvor, né? Que é importante, né? A gente realmente ouvir, não é, um louvor, entender o louvor, né? Tá certo? O objetivo da escola bíblica, né, da escola bíblica em ação realmente, do estudo, é a gente entender também, né? A gente entender o que fazemos no devocional, entender a palavra e entender também alguns, né, o louvor e a adoração que estamos cantando, que estamos louvando, que estamos adorando, né? Que é um ponto importante também, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Tá certo, não? Muito cuidado, o que estamos cantando, o que estamos louvando, o que estamos adorando, né? Então, por isso que é importante, é extremamente importante, né? E esse é o objetivo do programa, né? Fazer com que a gente cante, louve, adore, mas que a gente entenda o que estamos louvando, o que estamos adorando, né? O que está sendo colocado no nosso coração pela ação do Espírito Santo. Amém, amados? Bom, depois do louvor, né, hoje nós vamos ouvir um louvor maravilhoso, né, como todo sábado, mas hoje é Louvemos ao Senhor, do Ademar de Campos. Na sequência nós voltamos, né, e na sequência nós vamos estar estudando, né, nós vamos estar apresentando aqui o reinado milenar de Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Nada melhor do que louvar a Deus. Oferecer a Ele um culto agradável, santo. Será que você pode se colocar de pé? Vamos cantar, vamos louvar. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, yeah. Ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Ele é excelso, supremo e digno de louvor. Excelso,
santo, pois seu nome é santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Vamos ao Senhor. Seu nome é santo, seu nome é santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Vamos ao Senhor, santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Amém? Voltando então, amados, como é importante, não é? Nós sermos realmente ministrados pelo Espírito Santo, não é? E a palavra, né, essa letra diz não só de louvor como de adoração, né? Louvemos e adoremos ao Senhor, né? Então o louvor realmente ele é o início, né? O que precede realmente a adoração, né? É quando nós bendizemos o nome do Senhor, né? Quando nós vamos realmente agradecendo, né? E aquilo vai crescendo no nosso coração, no nosso espírito, ele vai se comunicando, né? Realmente com o Espírito do Senhor. Então quando a gente entra realmente, né, nesse amor profundo, adorando realmente, né, ao Espírito Santo do Senhor, né, realmente esse amor profundo, né, ele se transforma realmente numa adoração, né? Então é maravilhoso, né? Tá certo? Porque Deus, ele procura, né, os verdadeiros adoradores, aquele realmente que o adorem o Espírito. Mas tudo começa realmente no quê? No louvor, né, dizendo só tu és santo, né? Só tu és soberano, só tu tem o controle, né? Tu és o Salvador, né? Então a gente glorifica o seu santo nome, te exaltamos, enfim, né? Então todo esse louvor, né? Todo esse bendizer o nome do Senhor, ele vai transformando, ele vai se aprofundando, né? Nosso amor, né? Ele vai pegando um vulto, né, no nosso espírito, tá certo? É um crescente, né? Até que nós estamos adorando realmente em espírito, né? O corpo, a alma, o espírito, nosso ser completo, né? Tá certo? Adorando ao Senhor, né? Glorificando o seu santo nome, né? Como diz aqui, a letra, né? Magnifiquemos ao Senhor, né? Ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo, né? Amém? Então que realmente, em nome de Jesus, né, quando a gente realmente se deparar,
né, com louvor, com uma adoração, a gente realmente possa entender o que estamos cantando, entender o que estamos louvando. Né? Se estamos realmente engrandecendo o nome do Senhor, se estamos realmente, não é, louvando, se realmente estamos cantando aquilo que realmente agrada, né, ao Senhor. Amém? Muito bem. Se você tem alguma pergunta, né, se você tem realmente alguma dúvida, alguma sugestão, nos mande através do Zap 91993052651. Amém? Vai ser uma grande alegria, né, nós estarmos juntos aí compartilhando sugestão, dúvidas, né, melhorias, enfim, nós estamos abertos aqui. A programação da igreja, da nossa igreja batista, Ágape, aqui em Indaiatuba, né, que ela está localizada bem em frente ao ginásio de esportes aqui, né, na Visconde de Indaiatuba 1173, não é? Nós já estamos recebendo inscrições para o nosso curso de teologia, né? Ele acontece toda segunda-feira, né? Então, ele é um curso que nós damos realmente todas as segundas-feiras, né? Às 19 até umas 22h30, tá certo? Então nós temos aí esse curso de teologia, ele é um curso livre, ele é dividido realmente em 3 anos, né? O primeiro ano nós temos a parte, né, do fundamento cristão, né? O segundo ano ele é mais voltado realmente ao presbitério, e o terceiro realmente ele vai se aprofundando, né? E vai nos deixando aí mais aptos ao ministério pastoral, tá certo? Às quartas-feiras nós temos o nosso culto de estudo e oração, né? Sendo que na primeira quarta-feira nós temos o culto da família. Toda quarta-feira os cultos são às 19h, 19h30. Quarta-feira às 19h30. Domingo às 10h, nossa escola bíblica dominical, né? Às 19h, o nosso culto de celebração, sendo que o nosso culto de ceia é todo o primeiro domingo de cada mês. Amém? Muito bem. Suposto, vamos à segunda parte, não é, da nossa aula hoje. Nós vamos falar agora, para nós fecharmos essa primeira corrente teológica, nós vamos falar um pouco do reinado milenar de Jesus Cristo. Tá bom? Então eu convido você a Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completar os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por mais um pouco de tempo. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses,
a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Muito bem. Bom, o que está dizendo a palavra aqui, amado? De uma forma muito direta. Que haverá um reinado milenar que durará 1000 anos de Jesus Cristo. Tá certo? Não é? Então aqui, ele prendeu Satanás por 1000 anos. Muito bem. Não é? Então, Satanás ele vai ser preso para que ele não mais engane, não é? O mundo, as nações, durante 1000 anos. Bom. Mas aí, depois dos 1000 anos, é necessário que ele seja solto por um tempo. Não é? Solto por um tempo. Tá certo ou não? Bom. Pelo que nós estamos percebendo aqui nessa linha teológica, nós teremos a volta de Jesus Cristo, o arrebatamento, né? Nós teremos o arrebatamento, a grande tribulação, a volta de Jesus Cristo, o reinado milenar. Depois desse reinado milenar de Jesus Cristo, não é? Satanás, ele é solto, ele reina por um período, aí sim vem a ressurreição, aí sim vem o julgamento, aí sim vem novos céus e nova terra. E aí sim vem o quê? A segunda morte. Segunda morte é o quê? Não é? Após o julgamento. Né? Como está escrito aqui no verso 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Tá certo ou não? Bom, a segunda morte realmente é a morte eterna, não é? É a morte eterna, não é? Após o julgamento, não é? E é realmente a morte, né, para o inferno. Tá certo ou não? Né? Tá certo? Quem realmente terá essa segunda morte eterna, né, reinará com o diabo, com Satanás, no inferno. Estará no inferno com Satanás. Pelo contrário, né, os que não tiverem, né, que não serem julgados, aqueles que não serão julgados, serão o quê? Sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Bom, então, amados, essa é uma concepção, uma corrente, né? Ela junta algumas passagens, tá certo? Existem, na verdade, alguns links aqui que foram feitos, não é? Mas o que eu destaco aqui realmente é isso, né? Então agora eu quero te dar assim um panorama daquilo que essa corrente está dizendo para nós. Tá certo ou não? O que essa corrente está dizendo? Aí você, nesse momento, né, que o Espírito Santo fale com você. Mas quando todas as correntes foram apresentadas, como eu disse, a gente vai pegar uma que a gente acredita realmente, né, que é que vai acontecer, né? E aí a gente vai estar realmente entrando, né, de uma forma efetiva, né? Mais efetiva na palavra, né? Como nós fizemos até aqui, né? Nós fizemos aqui as cartas para a igreja, né? Para as igrejas, tá certo? Nós vimos aqui em algumas semanas, né? Então é importante nós entrarmos realmente. Hoje nós estamos no programa 18, né? Tá certo? E nós já vimos, nós tivemos já a oportunidade de ver todas as cartas. Bom, vamos lá. O que essa corrente ela fala? Ela fala, não é? Que
E é a mais aceita, isso que eu quero que vocês entendam. Eu não sei se é a verdadeira, mas é a mais aceita. Ela é uma corrente de concepção pré-milenista e pré-tribulacionista. O que é isso? Tempo presente, estamos hoje aqui vivendo, tá certo? Estamos vivendo, estamos louvando, estamos adorando ao Senhor. Num determinado momento, que a gente não sabe, né, que Jesus Cristo ele vem como ladrão, a gente, né, viu isso, que ele vem de uma forma repentina, inesperada, será inescapável, tá certo? Enfim, haverá o arrebatamento. Então Jesus Cristo do alto ele arrebata a igreja. Muito bem. Arrebata a igreja, nosso corpo é glorificado, tá certo ou não? Muito bem, nós estamos lá com Jesus Cristo. Se inicia o período da grande tribulação, que são aqueles 7 anos que nós vimos em Daniel. 3 anos e meio de paz, não é? E os outros 3 anos e meio realmente de perseguição, não é? E aí sim se instaura a grande tribulação. Bom, nesses 7 anos, por essa corrente, quem passa a grande tribulação não é a igreja, porque nesse momento nós vamos estar lá com o Papai do Céu, tá certo? Porém, passado esses 7 anos, Jesus Cristo volta. Né? Quando ele volta, a sua igreja volta, nós voltamos. E a partir desse momento, se inicia o quê? O reinado milenar de Jesus Cristo. Tá certo? Quem é que vai participar desse reinado milenar de Jesus Cristo? Evidentemente, Jesus Cristo como rei. Tá certo ou não? Como Senhor. Juntamente com nós que voltamos, com o corpo glorificado. E aí também vai ter o povo do quê? Que passou pela grande tribulação. E que vai estar com o corpo normal. Então você veja, né? Olha o reinado milenar. Você tem Jesus Cristo que volta, a sua igreja que volta, né? Jesus Cristo, corpo glorificado. Quem volta, corpo glorificado, junto com os remanescentes. Tá certo? Isso durante quantos anos, igreja? Durante 1000 anos. Tá certo? Durante 1000 anos. Quando terminar esses mil anos, né? Porque nesses 1000 anos, com a volta de Jesus Cristo, Satanás será preso. Tá certo ou não? Satanás será preso. Durante esses 1000 anos de reinado milenar, com Satanás preso, Jesus Cristo vai reinar durante o quê? 1000 anos. Passado esses 1000 anos, pela palavra, pelo que nós vimos aqui, tá certo? Tá claro aqui na palavra, é isso que eu quero que você entenda, tá escrito isso na palavra. Satanás será solto. Ele vai ser solto. Bom, quando ele for solto e ele reinar aqui durante algum período, né? Tá certo? Então veja lá, Apocalipse 23. Lançou-se no abismo, fechou e pôs sobre ele o selo para que não mais enganasse as nações até que se completasse 1000 anos. Muito bem. Nesses 1000 anos nós estamos aqui com Jesus Cristo, o corpo glorificado, e os remanescentes da pré-tribulação. Depois disso, é necessário que ele seja solto. Satanás vai ser solto por um pouco de tempo. Então você vai ter Satanás solto, Jesus Cristo reinando, nós como corpo glorificado e os remanescentes da grande tribulação. Tá certo ou não? Aí depois desse tempo, que a gente também não sabe, que a Bíblia não fala, não é? Aí sim, né? Nós voltamos o quê? Aos pilares de Apocalipse, da grande revelação. Porque até agora nós só vimos o primeiro pilar, Jesus voltará. Então Jesus voltou. Tá certo? Bom, e depois?
Reina durante 1000 anos, Satanás é solto, e depois vem o quê? Ressurreição dos mortos, juízo final e novos céus e novas terras. Tá certo ou não? Né? Então eu estou sendo assim bastante detalhista para a gente entender essa primeira corrente teológica, né? Tá certo ou não? Então você está pegando aqui Daniel, você está pegando Apocalipse, né? Você está, enfim, e você está, né? Essa corrente ela está ordenando. Né? Essa corrente ela está o quê? Ordenando. Tá certo? Então é isso que eu queria passar hoje, não é? Tá certo? Na próxima semana nós vamos ver uma outra corrente, né? Uma outra corrente, não é? Eu quero ver se na próxima semana a gente vê quase todas as correntes, não é? Porque essa primeira corrente detalhada depois dá para a gente, na verdade, não é? E eu quero fazer isso, né, na próxima semana, né, para que a gente tenha realmente uma ideia do todo, né, daquilo que realmente existe de possibilidades, tá certo? Né? Mas sempre, amados, sempre, isso aí tem que entrar no meu coração e no seu coração. Sempre os pilares devem ser, não é? Deve ser o que vai nortear a nossa vida. Sempre. Tá certo? Sempre. Eu só estou apresentando aqui, não é? O que teólogos, o que igrejas ensinam, o que pastores acreditam, seminaristas acreditam, a igreja acredita, tá certo? Não é? Para que a gente tenha realmente um poder também de decisão, porque quando eu começo a conhecer tudo, né, quando eu começo a conhecer as correntes, quando eu começo a me aprofundar na palavra, tá certo? Quando eu começo a fazer um link do Novo Testamento, Antigo Testamento, daquilo que vai acontecer, tá certo ou não? Então eu posso ter, né, vamos falar assim, não certeza, mas eu posso ter, puxa vida, ó, é isso aqui, né? É isso aqui, né? Isso aqui realmente está mais coerente, tá certo? Mas a gente vai, realmente, vocês vão observar, amados, que nós vamos, que a gente vai se aprofundar realmente muito nisso aí, né? Tá certo? Para que o Espírito Santo do Senhor, ele, né, não nos fale, não nos dê a certeza, mas que ele realmente nos mostre, olha, por aqui, vai por aqui que por aqui é o melhor caminho, tá certo? Né? Mas, né, isso é importante a gente, né, ir falando e se aprofundando. Importante você ler também agora, né, que você tem esse material, essas passagens, né? Semana que vem realmente a gente, né, vai falar de pelo menos, eu quero ver se eu termino as correntes, 1, 2, 3. Eu acho que a semana que vem, amados, em nome de Jesus, nem se eu me estender um pouco mais, eu falo de todas as correntes e faço um panorama geral. Tá bom? Então tá combinado assim. Na próxima semana, não é? Eu falo do restante das correntes, tá certo? Faço um apanhado geral, não é? Para que aí sim a gente possa, não é, pegar uma corrente, não é? A gente possa realmente pegar um conceito e nós irmos em frente, né? Amém? Então, hoje nós terminamos, não é? Terminamos essa aula para a honra e glória do Senhor, não é? Realmente é importante, amados, esse espaço para que a gente realmente busque o entendimento. Então, em nome de Jesus, que você, esse final de semana, durante a semana, né,
Se você pode fazer um estudo dessa parte de Daniel, fazer um estudo dessa parte de Apocalipse, começar a ordenar, tá certo? Tudo aquilo que foi colocado, buscar lá em Mateus os princípios das dores, né? A gente vai falar muito de Mateus, tá certo? Se você quiser dar uma passadinha lá no finalzinho de Mateus, ali vai estar, né, os princípios das dores, não é? Então existem textos realmente importantes que a gente vai estar se aprofundando, a gente vai se aprofundar nesses textos, tá? Principalmente quando a gente meio que pegar uma linha e seguir em frente, tá? Mas seria muito importante, amados, em nome de Jesus, você lê, né? Leia Apocalipse, principalmente agora, esse que está falando do milênio, né? Leia Daniel, leia, te convido, né, a ler também Mateus, né? Na próxima semana a gente vai se aprofundar em outras linhas, né? Mas pelo menos você já tem uma base sólida, né, daquilo que a gente vai falar. Tá bom? Eu glorifico realmente o nome do Senhor. Se você, amado, tem algum pedido de oração, né, me mande, por favor, pelo Zap. Né, nós temos na nossa igreja um espaço ali, uma marquinha, né, com os pedidos de oração, tá certo? Se você quiser, me mande esse Zap aqui, esse número ele é meu, tá certo? Então é o 19993052651, amém? Mande para mim algum pedido de oração, não é? Amém? E estamos à disposição, tá bom? Estamos à disposição, né, para receber um telefonema seu, para que você mande realmente alguma sugestão, alguma crítica, né, que você realmente possa participar, né? Esse programa não é meu, esse programa realmente é da igreja, esse programa realmente ele visa realmente todos nós, né? Todos nós nos edificar mais para a honra e glória do Senhor. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos e agradecemos e engrandecemos o seu santo nome. Muito obrigado, o Senhor que nos traz até aqui, Deus, para nos ensinar. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor vá realmente descortinando, revelando a sua palavra nos nossos corações. Que a gente possa realmente, com todos esses estudos, né, nos fortalecer. O grande objetivo é nos fortalecer cada vez mais, né, com a sua presença, Pai. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Eu oro agradecido por esse programa, eu oro agradecido por essa rádio que nos dá esse espaço para falar e para divulgar o Evangelho. Em nome de Jesus eu oro, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor esteja conosco, que nós tenhamos um sábado abençoado, um domingo abençoado, e que em nome de Jesus nós tenhamos uma semana na sua presença, Pai. Que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos livre da aparência do mal. Louvamos, te adoramos e engrandecemos o seu nome. Em nome de Jesus. Amém.